Então, queridos irmãos e irmãs, vocês também que rezam conosco através das redes sociais, hoje iniciamos com esta Santa Liturgia, mas já desde ontem, o mês de agosto, mês das vocações, mês vocacional, onde nós somos chamados de maneira bem especial e com mais intensidade a rezarmos pelas vocações sacerdotais, religiosas, a vocação do leigo, para que o Senhor envie de fato trabalhadores para a sua messe segundo o seu coração. Por que temos que rezar e pedir a Deus que envie operários? Por que temos que rezar pelas vocações, todas elas? Porque a vocação é um dom de Deus, não é mérito nosso, não somos nós que decidimos, como diz Jesus, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. É um dom que Deus dá e chama a quem Ele quer. Por isso temos que pedir ao Senhor insistentemente que envie vocações e ao mesmo tempo nos comprometermos com essas vocações. É também uma obrigação nossa assumirmos este compromisso, rezar para que surjam vocações, não somente vocações, quem sabe, de fora, que venham de fora, mas também de casa, das nossas famílias, que sejam também celeiros de vocações. Mas a vocação, ela surge e nós ouvimos esse chamado de Deus, sobretudo através do encontro, da escuta da sua palavra, na leitura da Sagrada Escritura e, de modo especial, na oração, que é esse contato pessoal e íntimo com o Senhor. Sem o silêncio da escuta, que nos faz escutar a voz de Deus, é difícil surgir vocação. Então, a importância também de nos colocarmos disponíveis nas mãos do Senhor e acolher o seu chamado. Cristo que passa, olha e nos chama pelo nome para uma vocação. Então, em primeiro lugar, vem este chamado e depois, então, a nossa resposta generosa ao chamado que Deus nos faz. Muito propícia e apropriando essas leituras que nós ouvimos hoje, neste domingo, dedicado às vocações sacerdotais, religiosas, né? Dia, nós dizemos também, a igreja, né, proclama o dia do Padre. De modo muito especial, o Evangelho. O Evangelho nos narra que Jesus, depois que ficou sabendo da morte de João Batista, ele foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas as multidões perceberam e foram ao encontro dele. E Jesus, percebendo a aproximação das multidões e que não podia chegar até ele, né, por causa ele estava no barco, no mar, então ele desce da barca e vai ao encontro dessas pessoas. Cristo que vai ao encontro do homem, né, para, de uma certa maneira, podemos assim dizer, satisfazer as suas necessidades, sobretudo as necessidades mais essenciais da vida do ser humano. Então, Cristo que vai ao encontro. Mas é importante também perceber esse passo do ser humano que dá ao encontro do Senhor, né? Caminhamos até o Senhor, até um certo ponto, nós não conseguimos mais, Ele vem ao nosso encontro. Ele toma essa iniciativa de descer da barca e vir ao encontro do seu povo. E ali realiza curas, milagres, ensina, né, essa multidão. E importante aqui perceber também, o Evangelho nos deixa claro que Cristo é aquele de fato que cumpre as profecias. Moisés no deserto, né, alimentou o povo, né, com o maná. Cristo é o novo Moisés, aquele que dá o alimento realmente essencial e que de fato não pode faltar de jeito nenhum para nós. É Cristo aquele que nos dá verdadeiramente o nosso pão de cada dia.
Esse pão de cada dia, de modo especial, que fala o evangelho de hoje, não é o feijão com arroz, é a Eucaristia. Então, este evangelho de hoje, né, esse milagre da multiplicação dos pães, falam precisamente da Eucaristia, né, o pão do céu. Às vezes nós chamamos milagre, o milagre da pastilha, mas aqui Jesus, né, o evangelista está falando exatamente da Eucaristia. Eucaristia. Esse é o pão verdadeiro que o Senhor nos dá e não nos deixa faltar de jeito nenhum. Porém, é necessário que nós busquemos também este pão, né? E com certeza nesse período, nesse momento, muitos sentem esta fome. São muitos que estão famintos, sentindo o desejo de participar da Eucaristia, de se alimentar deste pão, de se alimentar. Que Deus nos ajude também e nos dê sempre esta fome, né? Que não seja só nesse momento no qual nós não podemos. Parece que quando as coisas, a gente nem dá tanto atenção para certas coisas, mas quando nos falta, a gente vai perceber realmente o quanto é importante e necessário para nós, né? Então, Jesus oferece esse pão verdadeiro que sacia a nossa fome e que nos nutre e que nos dá vida plena, a Eucaristia. E se nós vemos bem o Evangelho, prestarmos bem atenção, nós vamos perceber que de fato aqui se está falando da Eucaristia. Nós vamos ver que Jesus, os gestos de Jesus aqui, expressado através de alguns verbos, vão falar da Eucaristia. Nós vamos ver isso aqui muito presente, de modo muito especial, na missa e de modo bem especial na liturgia eucarística. O que Jesus fez, né? Quando alguém chega ao Senhor, já está tarde, é bom despedir esse pessoal para que eles possam ir por aí, se virar e comprar comida. E Jesus não, né? Eles não precisam ir embora, que é muito importante também. Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles não precisam ir embora, eles não precisam buscar em outro lugar. Muito importante isso aqui, porque às vezes também nós despedimos as pessoas, às vezes nós podemos oferecer alguma coisa às pessoas e mandamos ir buscar em outros cantos, em outras pastagens, né? Alguém que precisa, sei lá, de um conselho, vá procurar fulano, né? Vá procurar não sei aonde, né? Alguém que precisa de uma palavra de esperança, sei não, em casa, vá procurar o padre, vá procurar não sei quem, né? Enquanto nós podemos oferecer, ainda que seja pouco, mas se oferecemos, se partilhamos, o Senhor multiplicará esses dons. E quantas pessoas famintas, sedentas da palavra de Deus, sedentas de ensinamentos, sedentas e famintas de conselhos, sedentas e famintas de um abraço, de uma palavra fraterna, muitas vezes dentro da nossa casa, e nós não somos capazes de saciar esta fome, esta sede dessas pessoas, e mandamos embora. Jesus já, essa palavra para nós hoje, né? Seja também na sua casa alguém que oferece um alimento, não só alimento material, mas que oferece também este alimento espiritual. Partilhe na sua casa a palavra. Alguns padres da igreja também colocam essa pastilha como sinal da pastilha da palavra, que sacia a fome, né? Que mata a sede. Então nós podemos também oferecer esses poucos peixes, esses poucos pães, e o Senhor o transformará. Agora, se a gente guardar escondido porque é pouco, e nós corremos muito esse risco, e muitas vezes caímos nessa tentação, porque eu não sei tanto, porque eu não tenho tanto, não tenho muito, não posso oferecer muito, então o pouco que eu tenho eu vou guardar para mim, vou deixar ali escondido. Olha, se não tivesse apresentado esses poucos pães, esses poucos peixes, não teria servido para alimentar aquela multidão. Às vezes a gente tem tão pouco, né? A gente sabe tão pouco,
Mas quando a gente coloca à disposição dos irmãos e o entrega a Deus, Ele transforma. Então nunca diga que você não vai ajudar o seu próximo, não vai ajudar seu irmão porque você não pode, ou porque você não sabe, ou porque você não tem nada. Você tem. Alguma coisa que todo mundo tem, né? Ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não possa oferecer nada. Isso a gente já escuta de muito tempo, né? Não sei se é Santo Agostinho que fala isso, São Tomás, um deles, né? Falam disso, né? A gente tem. O problema é que às vezes a gente parece que tem medo de partilhar, ou às vezes não confia que Deus pode multiplicar aquilo ali, que Deus pode transformar, né? Temos aqui pouca coisa, mas o que é isso, né? Sei tão pouco, mas o que é isso para satisfazer a necessidade do meu irmão que precisa de tanto? É pouco, mas coloque diante de Deus, coloque nas mãos do Senhor, Ele o transformará em muito, né? Porque é na nossa simplicidade que se manifesta a grandeza do amor, da misericórdia de Deus por cada um de nós. Que coisa tão pouca, que coisa tão simples nós apresentamos no altar do Senhor, um pouquinho de pão, um pouquinho de vinho, que não serve, não mata a sede de ninguém, não mata a fome de ninguém, né? Mas quando oferecidos no altar do Senhor, transformados pela ação do Espírito Santo no corpo e sangue de Cristo, mata a fome do homem, mata a fome da humanidade, sacia, dá vida nova, dá vida eterna. Mas se nós não oferecermos aquele pouquinho de pão, aquele pouquinho de vinho, não poderá acontecer, né? Podemos dizer assim, o milagre da Eucaristia. É muito importante que nós compreendamos isso, bom? É necessário partilhar. E como ia dizendo, do gesto de Jesus, que manifestam exatamente que ali se está falando da Eucaristia. Jesus mandou que as multidões sentassem na grama, né? Em seguida, né, ele tomou os pães e os peixes, né? Aquilo que nós fazemos no ofertório, né? Apresentamos e o sacerdote toma nas mãos as nossas oferendas. Os pães e os peixes. Em seguida, o que ele faz? Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, a ação de graça. Aquilo que acontece na oração eucarística, desde o prefácio, né? Oferecemos a Deus uma grande ação de graça por aqueles dons do pão e do bendito sejais vós, Senhor Deus do universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho, da videira, que vos apresentamos e que para nós vai tornar pão da vida. Agradecemos a Deus por esses dons, que irá se transformar para nós alimento de vida eterna. Então já vemos duas coisas, tomou nas mãos, olhou para os céus, deu graça, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Gesto que nós fazemos no momento do cordeiro. O que é que o padre faz? Pegou aquelas ofertas, né, que foram entregues, foram apresentadas a Deus, e agora partiu o pão, né, e depois o deu aos seus discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. A própria comunhão, né? Vemos aqui que nós temos a estrutura própria da celebração da missa, da Eucaristia, de modo muito especial do momento da oração eucarística. Então, este texto do Evangelho nos fala isso da Eucaristia. Podemos tomar também o ensinamento da partilha dos bens materiais, com certeza, né? Porque não se pode partilhar a Eucaristia, o pão do céu, e viver no egoísmo. Não ser capaz de partilhar, não sentir compaixão, não ser capaz de ir ao encontro do outro, com certeza. Mas isso vem como consequência, né? Porque eu participo da Eucaristia. Eu não participo da Eucaristia porque eu sou bonzinho, porque eu partilho, né? Eu sou bom, eu partilho as coisas com as pessoas, então eu posso participar da Eucaristia, né? Também é necessário isso, mas é o fato de eu participar da Eucaristia, de eu participar da mesma mesa, né? De eu receber de Cristo esse grande dom, né, do pão do céu, essa minha participação na mesa sagrada, na Eucaristia, que me leva depois também a partilhar a vida e os meus bens, se necessário, com aqueles que mais necessitam. O
Uma vez que eu provo esse amor de Deus, que é tão grande, tão imenso para comigo, eu devo também partilhar esse amor. Veja, nós recebemos de Deus para partilhar com os outros, né? Os discípulos deram o pão, né? Partilharam o pão com os outros porque receberam de Jesus. Em seguida, partiu os pães, deu aos seus discípulos, né? E os discípulos deram às multidões. Nós não damos nada nosso, né? Nós partilhamos aquilo que recebemos de Deus. Aquilo que recebemos de Deus. O seu amor, a sua misericórdia, que é imensa por cada um de nós. E hoje que celebramos o dia do Padre, o dia do sacerdote, essa leitura é muito especial e traz muitos ensinamentos para nós, de modo especial para nós padres, e desde ontem que eu tenho refletido muito sobre isso, né? A missão do padre, a missão do sacerdote, que é a mesma missão de Jesus Cristo. Partilhar, sobretudo, partilhar o pão. Essa deve ser a nossa primeira preocupação. Não deixar faltar às pessoas o pão da palavra e da Eucaristia. E às vezes eu tenho me questionado muito quais são as minhas primeiras preocupações, né? Porque nós podemos cair no risco de nos preocupar com tantas outras coisas e deixar de lado aquilo que é mais essencial. De querer satisfazer as necessidades das pessoas, né? Tantas outras necessidades, deixando de lado, né? De oferecer aquilo que é próprio do Padre, que só Ele pode dar, a Eucaristia. Eucaristia. E, infelizmente também, eu tenho partilhado também com colegas essa mesma preocupação, e tenho refletido sobre isso. O que as pessoas de fato esperam de nós? O que as pessoas esperam de receber do Padre? Infelizmente, muitas vezes as pessoas esperam coisas que não é próprio do Padre, que ele pode fazer como consequência da sua missão, mas que não é próprio dele. Próprio dele. Eu sempre tenho comentado muito isso, né? Às vezes a gente diz assim, o padre é um padre muito trabalhador. Assim, por que é o padre trabalhador? Porque constrói, porque reforma, né? Porque faz movimento social, porque faz isso, porque faz aquilo. Isso faz parte também da missão, né? Mas não é a principal missão. O sacerdote é um homem tirado do meio do povo, né? Para oferecer ao povo as coisas de Deus. Essa deve ser a nossa primeira preocupação. E é isso que vocês têm que cobrar mais de nós, padres, né? Nos dê as coisas de Deus, né? Porque as outras coisas, outros podem dar. Outras coisas, outros podem dar. Existem associações, existem ONG, existem muitas outras coisas que podem nos oferecer esses bens terrenos, né? E nós corremos o risco de, nessa ânsia de ir ao encontro da necessidade das pessoas, de oferecer tudo menos aquilo que é próprio nosso, né? Que é próprio nosso, Jesus Cristo, né? Só para encerrar, né? Eu lembrei agora de uma história que eu ouvi já há muito tempo, né? Uns 10 anos ou mais, de um padre que estava pegando retiro para nós e falando sobre isso, né? Que tinha um padre na sua diocese, ele era bispo, né? Na sua diocese, que acolheu um irmão de rua e ofereceu alimento, ofereceu roupa, deu tudo para ele, né? Ele vinha sempre ali, tomava banho, se vestia, almoçava e depois ia embora. Com o tempo ele parou de vir e o padre não encontrou mais essa pessoa. Depois de muito tempo chegou a encontrá-lo na rua, né? Todo arrumadinho, e perguntou, e aí, o que foi que aconteceu? Você não foi mais, né? Não lhe vi mais lá em casa. Aí ele disse, não, eu mudei, não sei nem se ele tinha religião, né? Disse que agora participava de uma outra religião, né? E o padre foi, mas como é que pode você fazer isso, né? Eu lhe dei comida, lhe dei alimento, lhe dei roupa, lhe dei tantas coisas, você não veio para a nossa igreja, foi para outra, né? E o rapaz olhou para ele e disse, padre, o senhor me deu tudo isso, mas faltou uma coisa, o senhor não me deu Jesus Cristo. O senhor não me deu Jesus Cristo.
Então rezem, né, por nós padres, para que tenhamos essa primeira preocupação, dar Jesus Cristo. Dar Jesus. As outras coisas as pessoas podem dar, mas Cristo, de modo especial, na Eucaristia, somente nós podemos dar. Essa é a nossa primeira missão. Então rezem, né, para que nós cumpramos essa missão, né? Dependente dos limites, dos pecados, das falhas que todos nós temos, mas esta é a nossa missão, né? E as outras coisas poderemos fazer, com certeza, e devemos também fazer, lutar por justiça, por os direitos, mas isso vem como consequência, não é a principal coisa, né? Mas isso vem como consequência da nossa missão de levar Cristo, né? De fazer com que as pessoas façam esse encontro pessoal com Cristo, que salva, que liberta, que é justo, que alimenta e que cura todas as feridas. Então, continuemos a nossa celebração, rezando de modo especial hoje pelos sacerdotes da nossa diocese, do nosso Brasil e do mundo inteiro. Colocamos também, como já foi citado no início, nas mãos do Senhor, todos aqueles que contribuíram, que já deram cumpriram já a sua missão aqui na terra, e de modo especial nesses últimos tempos, aqueles que pela sua missão foram também vítimas da pandemia e que já partiram para a casa do Pai.